e a gente vai apresentar o projeto de PI com o título Auxílio de planejamento de uma pequena empresa. Segundo a lei, estabelecimento comercial é todo o complexo de bens organizado para exercício da empresa por empresário ou por sociedade empresária. Micro e pequenas empresas têm receita bruta anual de até R$ 576 mil e ambas possuem facilidades fiscais. Mesmo com essas facilidades, até 50% das empresas morrem antes de completar 4 anos de funcionamento. Baseando-se nos dados apresentados sobre a falência precoce de micro ou pequenas empresas, elaboramos uma proposta de projeto que as auxiliaria para sua administração e planejamento financeiro. Focando numa pizzaria de pequeno porte, desenvolvemos um software, utilizando o aplicativo Java, que contribua de modo a apresentar relatórios mensais e anuais, baseando-se em valores fornecidos pelo administrador, a fim de obter-se o maior lucro possível. O programa foi desenvolvido em Java e foi dividido em 7 módulos. Função início, função quantidade, função faturamento, função gastos, função valor mínimo, função lucro e função imprimir. Primeiramente, a gente inicializou a variável global, que é o n igual a 12, pois na função início nós inicializamos as variáveis, tanto os vetores quanto os valores inteiros e double. Nós atribuímos os valores de 1 a 12 para o vetor mês e igualamos as variáveis quantidade anual, faturamento anual, gasto anual, valor mínimo anual e lucro anual com suas respectivas funções. Nós imprimimos o relatório do ano e pedimos para que o usuário escolha um mês de 1 a 12 para visualizar o relatório do seu respectivo e entrar com qualquer outro número para finalizar o programa. Enquanto o usuário entrar com um número de 1 a 12, a gente chama a função imprimir, que imprime o relatório do mês que ele escolheu. A função quantidade tem como parâmetro o vetor meses e o vetor quantidade. Inicializamos as variáveis, lemos o vetor quantidade, somamos as quantidades de cada mês e obtemos a quantidade anual. Retornamos a quantidade anual. A função faturamento tem como parâmetro o vetor meses e o vetor faturamento. Inicializamos as variáveis, lemos o vetor faturamento, somamos o faturamento de cada mês e obtemos o faturamento anual e retornamos o faturamento anual. A função gastos tem como parâmetro o vetor meses e o vetor gastos. Inicializamos as variáveis, lemos o vetor gastos, somamos os gastos de cada mês e obtemos o gasto anual. Retornamos os gastos anuais. A função valor mínimo tem como parâmetro o vetor quantidade, o vetor gastos e o vetor valor mínimo. Inicializamos as variáveis, atribuímos as posições do vetor valor mínimo, o valor da mesma posição no vetor gastos dividido pela mesma posição do vetor quantidade. Somamos as quantidades mensais, obtendo a quantidade anual, e somamos os gastos mensais, obtendo o gasto anual. Dividimos os gastos pela quantidade e retornamos o valor mínimo anual. A função lucro tem como parâmetro o vetor faturamento, o vetor gastos e o vetor lucro mensal. Inicializamos as variáveis, atribuímos as posições do vetor lucro mensal, o valor da mesma posição no vetor faturamento, subtraído da mesma posição do vetor gastos. Somamos os faturamentos mensais, obtendo o faturamento anual, e somamos os gastos mensais, obtendo o gasto anual. Subtraímos os gastos do faturamento e retornamos o lucro anual. A função imprimir tem como parâmetros o vetor quantidade, o vetor faturamento, o vetor gastos, o vetor valor mínimo, o vetor lucro mensal e o inteiro mês. Imprimimos o relatório do mês baseado no mês fornecido pelo usuário.
nossa conclusão foi que, através do programa, será possível obter os relatórios anuais e mensais da pizzaria, contendo a quantidade total de pizzas vendidas, o faturamento, os gastos, o lucro obtido, qual o preço mínimo da pizza para obter esse lucro. Com o auxílio do programa, será possível planejar o funcionamento da pizzaria para obter-se o maior lucro possível. Aqui estão as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada. Obrigada.